Olá, meus queridos. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês. E eu vou trazer hoje para vocês um tema, né? Eu vou linká-lo com as escrituras sagradas, porque é muito importante. E eu espero que você... Eu já falei sobre esse conflito, não é? E os últimos acontecimentos trouxe um tema muito interessante chamado a Grande Eurásia e o confronto Estados Unidos-China, que é o Plano Eurásia, né? Alexander Dugin já falava disso. Esse plano é um plano russo-chinês, né? Sino-russo. Qual é o plano, né? Seria a dominação, tá? É criar mesmo uma aliança, um governo das nações euroasiáticas e destruir o governo atlantista, né, ocidental. Vou ler para vocês e aí eu vou explicando uns pontos e vocês vão entender no meio do que nós estamos neste momento da história. E ter uma visão mais macro, que o que acontecer lá vai refletir aqui, porque quem vencer essa batalha imporá o seu governo, a sua ideologia, a sua política, a sua economia, a sua visão religiosa de tudo a todas as nações da Terra. Então, por isso que a gente não pode estar aquém disso, fora, tá? Desligado do que está ocorrendo no mundo. Vamos para a matéria. A cisão americana-chinesa fornece uma base adequada para o fato de que a China está interessada em fortalecer a parceria com a Rússia no desenvolvimento de projetos eurasianos. Ao mesmo tempo, até que ponto Moscou será capaz de convencer Pequim a aceitar a construção da Grande Eurásia como a fórmula ideal para a cooperação regional permanece uma questão em aberto, escreve Adil Kalkenov, diretor do China Center, no Cazaquistão. Por muito tempo, a cooperação Estados Unidos-China foi um componente importante do sistema econômico global, formando os fluxos mútuos de bens, pessoas, tecnologia e financiamento, e servindo como um dos principais motores do crescimento econômico mundial. É por isso que é difícil superestimar quão seriamente a atual divergência americano-chinesa em dois polos diferentes afetará o mundo. Além disso, apesar de o divórcio econômico em diferentes áreas ser lento, devido ao grande número de laços mútuos que nem sempre são visíveis a olho nu, isso é óbvio, né? Olha só. Laços mútuos que nem sempre são visíveis a olhos nus. Existem acordos neste mundo, tá? Acordos e desacordos, alianças e objetivos em comum que esses países cooperam juntos, unidos, que eu e você não sabemos. E não pode ser revelado, não pode ser público por questão de segurança e por questão de que as pessoas não estão prontas para lidar com a informação. Então já está aqui algo muito importante. A intensidade das paixões na retórica política não é motivo de riso. É claro que a saída do ex-presidente americano devolveu mentira, né, devolveu mais diplomacia. Isso aqui, quem está escrevendo isso aqui é uma pessoa de viés esquerda, né, esquerdista ou globalista, né, digamos assim, é uma visão. Eles não são bem de esquerda, tá? Os globalistas eles são contra a direita e contra a esquerda, tá bom? É uma outra visão de mundo, tá bom? Uma visão progressista e que usará da tecnocracia, né? São tecnonecromantes junto com globalistas, né? Querem um governo totalitário onde uma elite de sangue nobre domina com o tecnofeudalismo, né? E a globalização, o globalismo que seria essa divisão dos povos jogando uns contra o outro, mas ao mesmo tempo criando uma concha de retalhos nas nações, juntando povos que não tem nada a ver um com o outro, destruindo as fronteiras, uma coisa louca, e tendo um governo totalitário que mande em tudo e por meio da tecnologia mantenha a paz e a segurança. Então vamos lá.
A dureza e, ainda mais importante, a crueldade do ataque americano contra o carro-chefe chinês da alta tecnologia, que é a Huawei, que é a empresa número 1 de tecnologia chinesa e que disputa com os Estados Unidos na implantação do 5G no mundo, né? E os Estados Unidos vêm batendo forte contra a China, pode perceber que mesmo o governo Biden assumindo, ele não está fazendo diferente do anterior, tá? Então, assim, as pessoas são cegas. A dissonância cognitiva que habita no mundo é uma loucura, tá? Porque as políticas do Biden é a mesma do Trump, é a mesma coisa, né? Mas agora tá lá quem eles querem, né? Então, mas é a mesma coisa. Só muda o rótulo, o gosto é o mesmo. No entanto, para o projeto Grande Eurásia, a intensificação da competição americana-China, ao contrário, apresenta um novo horizonte de desenvolvimento, como se nos lembrasse que na língua chinesa a palavra crise é composta por dois caracteres, que é perigo e acaso. Embora a ideia de euroasianismo já exista há muito tempo, o termo Grande Eurásia surgiu após o agravamento das relações entre a Rússia e o Ocidente. A G de sanções em larga escala mostrou as facetas de uma nova realidade política e econômica, que se tornou terreno fértil para o surgimento de um novo conceito. No entanto, há 6 anos para Pequim, a participação na Grande Eurásia como elo entre Estados Unidos e Europa e a iniciação Cinturão e Rota, que é a One Belt, One Road, era mais um projeto regional entre inúmeras outras oportunidades internacionais. A elite chinesa naquele momento tentou com todas as suas forças evitar qualquer agenda ou confronto anti-ocidental, às vezes insinuando inequivocamente que Moscou deveria ser mais flexível em sua política externa. Em particular, eles destacaram o fato de que Pequim foi capaz de suavizar todas as suas arestas com o Ocidente, apesar da liderança comunista do país. Mas após a cruzada liderada pelo presidente americano, ex-presidente americano, especialmente durante os dias mais difíceis, quando a China foi a primeira e única nação a enfrentar o flagelo, ficou óbvio até para as elites mais pró-ocidentais da RPC, República Popular da China, que não poder chegar a um acordo. Seria até impossível comprar os americanos por meio de acordos. O máximo que o dinheiro podia fazer nessa situação era ganhar tempo. Washington expressou sua posição de forma muito clara. A China conquistou tal poder que, em um futuro próximo, poderá deslocar os Estados Unidos de seu pedestal global, e para a Casa Branca isso equivale a uma derrota total. A única opção para concessões de Pequim que convém a Washington é o controle externo americano sobre a China, como no Japão, para regular o crescimento da China. Então, esses muitos acordos militares e econômicos que os Estados Unidos faz, como com a Austrália, com o Japão, com a Taiwan, né, é para conter o crescimento da China, justamente no Mar do Sul da China, onde tem um conflito hoje. Só que, olha só, os Estados Unidos, tá, durante o período da Guerra Fria contra a União Soviética, eles tinham medo de uma aproximação da China com a Rússia. A China estava em ascensão, começaria os investimentos ali, e os Estados Unidos fez uma jogada política muito inteligente, que foi o quê? Quando Nixon visitou, né, Richard Nixon visitou a China, a primeira vez que visita um país comunista, e promete investimentos pesados, e ali eles começam a, então, o comunismo chinês abre o seu mercado, eles instauram ali dentro o seu chão de fábrica, a China cresce de forma grande e eles conseguem, por meio dessa política de dar poder, dinheiro para a China, desde que estejam sob o seu controle da política americana, e faz com que a China se torne inimiga dos russos, né, da União Soviética, isola a União Soviética no cenário internacional, e aí eles usam toda a sua força e sanções econômicas, etc. E nós vemos o fim da União Soviética, que isso aqui eu estou sendo extremamente superficial, não dá para entrar nos detalhes agora. Mas hoje nós estamos vendo uns Estados Unidos que bate de frente tanto com a China no sul, lá na Ásia, como com a Europa, porque existe uma aliança, né? Os Estados Unidos e a OTAN são os países europeus, tá? Uma aliança. E qual é o problema hoje? Na Europa existe uma questão muito interessante, né? O do Sul, já expliquei para vocês, lá do Mar do Sul da China, os Estados Unidos hoje, junto com as nações ali ao redor,
ainda detém o controle do comércio internacional. No mar, os Estados Unidos é absoluto. Por isso que os russos chamam eles de a Força Atlantista, os descendentes de Atlântida, porque eles dominam o mar. Se o mar meridional, o mar do sul da China, os Estados Unidos entrar em conflito por conta de Taiwan e perder essa batalha, é por isso que você pode perceber ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém tem coragem de fazer o primeiro ato. Por quê? Não sabe onde isso vai dar. Fora que quem começar vai ter que enfrentar uma enxurrada de problemas, lidar com questões econômicas severas. Não é à toa que a China está fazendo o maior estoque de comida do mundo. A China está comprando alimento e estocando em nível recorde. Eles estão se preparando para o apocalipse, literalmente. Se os Estados Unidos perdem aquela região, se Taiwan é tomada, se as ilhas japonesas são tomadas, então a China vai começar a comandar o comércio mundial, porque ali é por onde passa 1/3 do comércio marítimo. É mais de 3 trilhões de dólares que ronda todo o mundo. Então você imagina, os Estados Unidos vai perder o posto de líder mundial. Então isso é muito sério. Por outro lado, nós estamos vendo na Europa, não é? O quê? O impasse que é a Rússia. E para os democratas nos Estados Unidos, o maior inimigo dos Estados Unidos são a Rússia. E o Putin vem nessa política onde agora o problema é a Ucrânia, não é? Mas vamos lá. Qual é o problema? A Europa hoje está muito dependente do gás russo. Inclusive agora, né? Qual foi a jogada brilhante que o Putin fez e poucos perceberam? O Nord Stream 1, né, o primeiro gasoduto que transporta gás natural da Rússia para a Europa, passa pela Ucrânia. E para isso era necessário a Rússia conversar com o governo ucraniano e pagar imposto para a Ucrânia, uma taxa para a Ucrânia, para que o gás entre em toda a Europa. Então Putin foi lá, conquistou o coração de Angela Merkel, né, a chanceler alemã, fez aí bons acordos que beneficiam a Alemanha muito, e foi criado por meio do mar, né, no mar, um gasoduto, segundo o Nord Stream 2, que liga a Rússia diretamente à Alemanha, ao norte, e fornece gás para a Alemanha, tornando a Alemanha mais ainda dependente da Rússia, porém tornando a Ucrânia não tão necessária mais ali dentro. Ou seja, olha como a Rússia foi inteligente. Ela conquistou a economia mais poderosa da Europa, que é a Alemanha, que é a economia número 1 europeia. Ao mesmo tempo, tornando a Europa refém do gás russo, ou seja, toda a indústria, todas as casas para se aquecerem, tudo para funcionar precisa desse gás. Que se for desligado, nós vamos ver o caos, né? A economia quebrar e ter vários problemas ali dentro, inclusive com protestos. Mas ao mesmo tempo, a Europa é parceira antiquíssima, aliado dos Estados Unidos, e a Alemanha depende do comércio americano, porque os Estados Unidos compram carros e muitos outros bens da Alemanha, né? Só que com essa inflação alta e com o euro se tornando cada vez mais alto frente ao dólar, nós podemos ver as coisas se tornar mais difíceis. E cada vez mais, parece que a Alemanha vai pender mesmo para uma opção, né, se tornar um pouco mais independente dos Estados Unidos e tentar uma nova opção. Nisso está caindo nos braços russos. E o que a Rússia tem agora? Por que esse acordo, né, eurasiano, China-Rússia, é importante? A Rússia tem um contrato já pronto de fornecer a mesma quantidade de gás. Caso a Alemanha não aceite, o Nord Stream 2 não entre em operação na Europa, na Alemanha, então a Rússia já tem esse contrato para compensar vendendo tudo para a China. E a China precisa. Tornaria a China independente do Ocidente para petróleo e gás e deixaria a Rússia e a China totalmente unidas, interligadas por conta do combustível. Então a Alemanha se tornaria desnecessária, né? E a Rússia continuaria forte e segura economicamente. Então você entende que é uma sinuca de bico. A Ucrânia se tornou desnecessária.
O Putin dividiu o Ocidente, colocou a Alemanha num beco onde ela tem que pender ali, transitar na corda bamba entre estar bem com os Estados Unidos e a Rússia. Tem um gasoduto passando pela Ucrânia, o que torna a taxa mais alta, mas ele vai e cria um outro direto na Alemanha, que é mais barato, e torna a Ucrânia não tão importante quanto era antes. Por isso que a Ucrânia está desesperada querendo apoio. Entendem isso? E os Estados Unidos, qual é a jogada dos Estados Unidos? Eles não podem simplesmente bater no Nord Stream, né? Criar sanções que poderia prejudicar essas nações. E qual foi a acusação que a OTAN e os Estados Unidos se uniram e falaram? Se a Rússia invadir a Ucrânia, então nós aplicaremos as maiores sanções do mundo que jamais foram vistas, que seria excluir a Rússia do sistema de pagamento internacional, que são o sistema SWIFT, que é o sistema que faz a transição de moedas para outras moedas. Toda nação que quiser comprar algo de outra nação, importação, exportação, comércio internacional, passa pelo sistema de pagamento SWIFT. Então, se eles excluírem a Rússia, significa que a Rússia está excluída do sistema financeiro. Porém, aí eu trago para vocês uma outra e importantíssima matéria, tá bom? E é até antiga, tá? Ela é do ano passado, ano retrasado. Geopolítica, a hipótese da grande aliança eurasiana. A Rússia e a China preparam-se para enfrentar juntas as ameaças de Washington, mas a obsessão hegemônica dos Estados Unidos pode ferir a Europa e empurrar a Alemanha para os braços de Moscou e Pequim. Como esta reviravolta seria possível? É a pergunta da matéria. Vamos lá. Escrito por este escritor aí, tá? Então é ele que está escrevendo. Todos somos testemunhas de como a China planeja meticulosamente seus principais movimentos geopolíticos e geoeconômicos até 2030 e além. O que lerão a seguir teve origem numa série de discussões privadas multilaterais entre analistas de inteligência e pode ajudar a traçar os contornos no panorama geral. Na China, o caminho claramente aponta para o aumento da demanda interna e para a mudança da política monetária, para criar crédito que consolide a construção de indústrias domésticas de renome internacional. Claro, o flagelo fez com que as cadeias de abastecimento, né, inclusive aí nos portos, onde é distribuída, é vendida a mercadoria e vai de nação para nação, o comércio marítimo, teve de ser parado porque muitas pessoas tiveram a doença aí, né, tiveram que parar, então o mercado não está tendo a mesma produção de antes e não está vendendo como antes, não está tendo a exportação como anteriormente, nem importando. A China. Só que a demanda interna na China de uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e o mundo também querendo, já que lá está tudo sendo fabricado lá dentro, cresceu. As coisas têm um pouco voltado a uma certa, entre aspas, normalidade e a demanda é alta. Então a China precisa produzir. Porém, como teve uma redução também de trabalhadores de extração nas minas de carvão e etc., e até a produção em todos os setores, agora a China tem que voltar com tudo e ela está dependente, ela precisa que alguém extraia mais combustíveis e mande para ela. E aí é que aparece a Rússia oferecendo: eu tenho para você petróleo e gás à vontade, só fazer esse acordo, me pagar e eu te forneço. E pronto. Então nós estamos vendo a Rússia, o urso, e a China, o dragão, se unindo numa grande aliança. Olha onde isso vai parar. Paralelamente, há debate sério em Moscou no sentido de que a Rússia deva seguir o mesmo caminho. Nas palavras de um analista, a Rússia não deve importar coisa alguma, além da tecnologia absolutamente necessária, e só até que possa criá-la. Além disso, deveria exportar exclusivamente o petróleo e gás imprescindíveis para pagar por importações, que devem ser severamente limitadas. A China ainda necessita de recursos naturais, o que fez dos dois países aliados especiais. Todas as nações devem ser tão autossuficientes quanto possível. Verdade. Acontece que essas declarações espalham perfeitamente a estratégia do Partido Comunista Chinês, como delineado pelo presidente Xi Jinping na reunião do Comitê Central em 31 de julho passado. Não importa. Também vai em sentido contrário à robusta ala neoliberal do PC chinês, colaboracionistas, que sonham com converter o partido para a democracia no estilo ocidental. Nunca acontecerá.
comparar a velocidade econômica da China e dos Estados Unidos, ele vai falar que um é o Maserati Gran Turismo Sport, né, equipado com motor V8 Ferrari, e o outro é um Toyota Camry. Proporcionalmente, a China tem enorme reserva de gerações jovens, muito bem educadas. Isso é muito, olha só. O que os Estados Unidos perdeu e se destruiu aqui dentro, olha o que a China tem. Uma população jovem, preparada e bem educada, migração acelerada do ambiente rural para o urbano, erradicação crescente da pobreza, mais poupança, tem muito dinheiro guardado, sentimento diferenciado de satisfação e tem uma disciplina grande social. Eles são confucionistas. Não são ateus, tá bom? Eles são confucionistas. A respeito infinitamente maior pela mente racionalmente educada. Na China, o processo de crescimento do comércio interno será mais que suficiente para manter a dinâmica. Então vamos para esse motor hipersônico. Né? Enquanto isso, no fronte geopolítico, o consenso em Moscou, do Kremlin ao Ministério do Exterior é que o governo Trump, na época, é incapaz para acordos. Ele se mostrou o contrário, ele é muito capaz. Eufemismo diplomático para se referir que se descreve também como bando de mentirosos. Sim, né? Ele quebra acordos, se vê que não é vantajoso, ele sai fora, como aconteceu no JCPOA com o Irã. Recentemente o presidente Putin também, né, ele comentou que negociar com a equipe Trump é como jogar xadrez com um pombo. O pombo anda pelo tabuleiro, espalha, né, seu excremento, derruba peças, declara vitória e some. Por outro lado, os mais altos níveis do governo russo empenham esforços concretos para consolidar uma aliança eurasiana definitiva, unindo Alemanha, Rússia e China. E aqui entra uma coisa muito interessante. Né? Por que conquistar a Alemanha, a economia mais forte, não é, da Europa? É tornar a Europa realmente fraca, rachar a Europa, uma Europa dividida. Por quê? Qual é o plano do Putin? Tá? O plano do Putin não é invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia. Acordem para o que está acontecendo. Quando Putin cria um gasoduto, tornando a Alemanha e a Europa não mais tão necessitada da Ucrânia, toma partes da Ucrânia e arma lá dentro pessoas para manter um conflito que não para, e coloca essa divisão dentro da União Europeia, onde a Alemanha quer sim o gás russo para se tornar independente, ter mais sua indústria pulsante, e também a Europa não quer isso, quer que desvincule da Rússia e mantenha firme a aliança OTAN com os Estados Unidos. E isso cria o quê? Uma Europa unida. Não é o que o Putin quer. Se a Rússia e a China conseguirem destruir a Europa e dividir a OTAN e deixar os países divididos e os Estados Unidos não mais o líder deles, os Estados Unidos se vira sozinho. É uma potência muito poderosa, não precisa da OTAN. Mas a Europa dividida é fraca. A Rússia conseguiria lutar contra essas nações divididas, dominaria a Europa muito mais fácil. Aí eu já não digo tanto assim da França, porque a França também tem armas nucleares. Aí seria uma conversa mais difícil. Porém, a ideia da Rússia, entenda, o plano da Rússia é destruir a Europa por inteiro, tá bom? Mas essa aliança consolidada só será possível na Alemanha, depois de Merkel. Hoje é o Olaf Scholz, e ele tem se mostrado muito contra. Tá? De acordo com um analista norte-americano, o que segura a Alemanha é o medo de perder suas exportações de automóveis e outros bens para os Estados Unidos, como eu falei. Mas não é difícil explicar que isso acontecerá em breve, por causa da taxa do câmbio dólar-euro. O euro está cada vez mais caro. Então, com certeza, os Estados Unidos, com a inflação que não para de crescer, porque está todo mundo injetando dinheiro infinito na economia e esse flagelo não acaba, as pessoas não voltam ao emprego, não cresce o emprego como antes. Então você está vendo uma inflação aumentar, a demanda continua, a produção não está acompanhando tanto, já que está parado, não é mais como antes, e superficialmente estão mantendo a economia maquiada, injetando dinheiro infinito. Isso é uma bolha, vai explodir. No front nuclear, para além da situação dramática na Bielorrússia, que é outro lugar que a Europa está tentando perturbar a Rússia, já que não haverá Maidan em Minsk, Moscou já tornou bem claro em termos contundentes que qualquer ataque de mísseis da OTAN será interpretado como um ataque nuclear. E, ou seja, vai ter resposta no nível aqui, ó, neste nível. Acredita-se que o sistema de mísseis desenvolvido russos, os de defensivos,
S500, como S600 já projetado, possa ser 99% efetivo. Nenhum sistema é 99% efetivo, ele é menos, tá? Existem alguns tipos de mísseis, como até os nucleares, não tem defesa para isso. Então, tem algumas coisas que esse pessoal fogem da lógica. Mas a Rússia construiu uma extensa rede de abrigos antibombas nucleares nas grandes cidades. Ou seja, a Rússia preparou abrigos que cabem até 40 milhões de pessoas. Ou seja, eles estão se preparando para algo muito grande. Analistas russos veem a mesma tendência também na altitude chinesa de defesa. Pequim pode desenvolver, se já não fez, um escudo defensivo e mesmo assim preservar a possibilidade de contra-atacar os Estados Unidos com M nucleares. Os melhores analistas russos, dentre eles Andrei Martyanov, também sabem que as 3 principais armas em uma suposta G no futuro serão os M ofensivos e defensivos e os submarinos combinados com a capacidade de G eletrônica. Atualmente, a principal arma, e os chineses compreendem muito bem, são os submarinos N, porque eles podem trabalhar, se aproximar muito perto das nações, não são percebidos por nenhum GPS, nenhum sistema consegue perceber a aproximação desses tais, por isso que os Estados Unidos deu essa tecnologia para a Austrália usá-la contra a China e paralisar a China ali naquela região. E também a capacidade de se aproximar de cabos submarinos e desligar a internet de um país, como também se aproximar muito e até dar um ataque cibernético, né? E aí tá isso. Hoje, tá? Se esses 3 nações, se acontecer uma G na Europa, e os Estados Unidos estiver tão entretido ali em proteger a Ucrânia e ajudar a Europa, ao mesmo tempo como eles estão focados ali, a China e o Irã vai ver uma desatenção americana e atacar a China ataca Taiwan e o Irã vai e ataca tropas americanas no Iraque e na Síria e ainda ataca Israel. Ou seja, os Estados Unidos vai ter que começar a se movimentar para tentar ir para esses 3 lados e dar um jeito de parar essa loucura. E aí a Coreia do Norte também é usada ali para atacar Sul e o Japão, pronto, tem que ir para lá para ver se consegue parar também, e aí começa ataques aqui na América do Sul, com a Rússia, que agora está querendo trazer mísseis para Cuba e para Venezuela, pronto, os Estados Unidos tem que fazer alianças aqui, tem que dar um jeito de parar a loucura aqui, ou seja, vai levar um caos total. Isso fará com que vai bloquear o tráfego marítimo, sim, não vai ter mercadorias sendo vendidas, nem importada, exportada, então você vai ver o que vai acontecer, vai faltar petróleo e gás, vai faltar muita coisa. Tá bom? Então a gente tem que se preparar, isso é muito sério. Hormuz é por onde passa aí simplesmente entre 20, 30 e 40% de todo o petróleo mundial. Você imagina se essa região parar porque o Irã vai fechá-la. Tá bom? Então a gente está deixando bem claro que existe uma aliança se formando, China, Rússia e Irã. Tá? E nessa mesma matéria, tá bom? Aquela ameaça dos Estados Unidos de excluir a Rússia do sistema financeiro, os dois estão planejando, a Rússia e a China estão planejando criar um sistema financeiro próprio. Tá? Ou seja, criar um modelo financeiro alternativo ao ocidental. Quando eles forem excluídos, eles vão criar um sistema, uma nova moeda que os 2 países e as 2 indústrias dos 2 países vão aceitar ela. E qualquer outra nação que quiser fazer parte poderá entrar e lá vai aceitar aquela moeda, aquele sistema financeiro que vai estar vigente da Rússia e da China, e aí será uma alternativa. Quando este sistema financeiro aqui nosso quebrar, aí tem a China e a Rússia criando um novo com uma nova moeda, mais seguro, com certeza criptografado e todas as medidas necessárias. Então nós vamos ver surgir então uma nova ordem econômica mundial. Tá bom? Para você que não percebeu que estas batalhas, o plano dos Estados Unidos é arma a Ucrânia, bagunça no Cazaquistão, bagunça ali por meio da Polônia e Bielorrússia, deixa a Rússia entretida, exclui ela do sistema para tornar impossível, porém a Rússia e a China está vindo com ajuda para a Rússia, olha, vamos criar um sistema e nós vamos nos apoiar e vamos enfrentar. E nisso está entrando para esse sistema Coreia, Irã,
todos os inimigos dos Estados Unidos do Ocidente vão entrar. Então nós vamos ver se formar uma nova ordem econômica mundial. Tá bom? E este plano é o desenvolvimento da China e da Rússia de criar uma nova rota de seda, onde mercadorias vão transitar por ali, por terra, porque por mar vai ser muito difícil, mas por terra para tornar mais fácil, não é? Então entenda para onde nós estamos caminhando, tá bom? Estamos caminhando para o que está escrito, tá? Estamos vendo uma besta. Né? E por que fragmentar a Europa e trazer a Alemanha? Né? A Alemanha ela também é a águia, né? A águia descrita. Tá bom? Essa besta ela tem asas, ela não é à toa. Tá bom? Ela precisa dessas asas. E olha só, tá bom? Hoje nós estamos vendo só a Rússia, mas eu quero que você entenda isso. Opa, desculpa, é o 13, Apocalipse 13. Note, eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, esse novo sistema que surgirá, ele terá 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, 10 reis vão se unir. Sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo. Por isso que a China está tão empenhada em tomar Taiwan e já tomou Hong Kong. E aí nós vamos ver os tigres asiáticos. É o único leopardo com 4 cabeças descrito em Daniel. Que é Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Tá? Não é à toa que eles estão armando a Coreia do Norte, inclusive com mísseis nucleares, para enfrentar a Coreia do Sul e Japão. Porque nessa história, a ideologia na Coreia do Norte é de que um dia eles vão unificar as duas Coreias novamente. E é o Norte que vai vencer. E a China diz que vai tomar Taiwan. Hong Kong já foi tomado e agora vai tomar Taiwan. Depois nós vamos ver como ficará Singapura. Bom, é um país muito desenvolvido que foi treinado por Israel. Mas olha aí, semelhante ao leopardo. Então terão esses 4 juntos. Seus pés como os de urso. A Rússia já está aí, não é? E a boca é como a de leão. O leão que nós vemos no mundo, né, alguns vão falar, é o Irã, a antiga Pérsia. Eu não associo tanto com o Irã, com a Pérsia, esse leão, mas com os ingleses, tá bom? Com os ingleses. Tem que haver uma política muito grande ali, e para isso acontecer, né, teria que realmente acontecer uma fragmentação, uma batalha mundial, onde enfraqueceria muito os Estados Unidos e devastaria a Europa. Então nós veríamos eles optar pelo novo sistema. E aí está escrito aqui, ó. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E nesse sistema, irmãos, poder e ter o trono significa reinar, e o grande poderio, não tem nada que domine o mundo como o dinheiro. Hoje o que rege este mundo é a economia, e ninguém tem mais esse poder tanto quanto o dragão, tá bom? Então, fica para vocês essa análise diante do que nós estamos. E eu quero lembrar vocês que o Brasil está na mira. Né? No mês que vem aí o Putin convidou o Bolsonaro para visitá-lo porque ele quer que o Brasil tome uma decisão. E os Estados Unidos também quer que o Brasil tome uma decisão. O Brasil vai ter que escolher um lado. Não importa quem vai entrar aí. Tá? O Brasil não vai ficar neutro. O Brasil tem que escolher um lado e é justamente no ano de eleição. Por quê? Porque tem partes do Ocidente que quer que o outro candidato vença, mas para a Rússia e a China seria bom que um outro vencesse, então esses lados vão ter que pedir ajuda deles para vencer as eleições aqui dentro. Se é que você me entende como que isso é feito, né? Mas é isso, tá bom? Fica para vocês essa análise, que Deus os abençoe e teremos muito mais nos próximos vídeos, se Deus quiser.